A opção preferencial pelos pobres é uma das peculiaridades que marca a fisionomia da Igreja Latino-Americana e Caribenha, afirma o documento de Aparecida no parágrafo 391. E é sobre esta fisionomia que nós vamos conversar no programa de hoje. As conferências do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, especialmente Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, deixam clara esta opção. E para nós revisitarmos estas experiências eclesiais, eu recebo os nossos dois convidados de hoje. Conectada conosco desde Criciúma, no estado de Santa Catarina, a leiga Neuza Mafra. Ela é pedagoga, membro do Comitê de Formação da Cáritas Brasileira e assessora da SEBS no Regional Sul 4 da CNBB. Neuza, muito bem-vinda ao nosso programa Igreja Sinodal. Muito obrigada. E eu também recebo, conectado desde Brasília, o assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB, Frei Olavo Dotto. Frei Dotto, bem-vindo também ao Igreja Sinodal. Obrigado pelo convite. Vamos então começar essa nossa conversa e eu queria começar falando especificamente deste termo, né? Opção pelos pobres ou opção preferencial pelos pobres, como nós acostumamos a ouvir, né, já há um tempo nessa nossa caminhada eclesial. Como entender essa opção como uma exigência evangélica e não como uma opção sociológica? Neuza, eu gostaria de começar ouvindo você. Então, o tema da pobreza, ela, ao longo dos anos, foi vista pelo magistério da Igreja como fruto do pecado. Dessa forma, então, o magistério assume como o fruto da injustiça social e retoma para si esse tema. Depois, o tema da opção pelos pobres também se fundamenta, no meu entender, no texto do Êxodo, nessa ação pedagógica de Deus. Eu ouvi, eu vi, eu senti e eu desci para transformar aquela realidade. Então, é Deus que ouve o grito dos empobrecidos. E isso, com toda certeza, chegou ao coração do magistério da Igreja do continente. Olha que bom a gente começar ouvindo a Neuza nos despertar para essa sensibilidade a partir da própria experiência da Palavra de Deus, que também é a experiência da proximidade, né, Frei Dotto? Ou seja, é uma forma da Igreja se fazer próxima das pessoas. É perfeito, acho que a Neuza, ela resgata. E é bom que se diga, né, à luz da sua pergunta, da sua provocação, né, quando você diz é uma opção evangélica, é uma opção sociológica, veja, você falar de opção preferencial pelos pobres é a linha, é o alicerce, é o coração de toda a palavra de Deus, de modo especial vamos pegar os evangelhos, né, a gente olhar para as ações de Jesus, né, você vai perceber que todas as ações, a cura, a transformação que ele faz a partir daquelas pessoas que estão em situação de marginalização, que são excluídos, que estão fora dos muros. Então, quando você pergunta, né, você nos provoca, assim, é uma opção, é uma exigência evangélica? Sim, mas a gente pode dizer também, veja, é a luz do Evangelho, é eminentemente evangélica, mas a gente poderia dizer, sim, é sociológica, porque Jesus ele parte de um lugar social, dos pobres, daqueles que estão fora, e a gente poderia ampliar dizendo assim, que é uma opção antropológica também, porque Jesus ele coloca no centro a pessoa, né? A pessoa, a resgatar a sua dignidade. Então, sim, primeiramente, a base é evangélica. Ótimo, vamos então nos aproximando desta realidade e, claro, como a proposta do nosso programa de hoje é refletir à luz das conferências, né? Nós estamos aqui trazendo iluminações da nossa primeira Assembleia Eclesial, mas sabemos que 5 conferências episcopais já marcaram a história do nosso continente. Como eu mencionei na introdução, pelo menos em 4, né? As 4
pós-Concílio Vaticano II, trazem essa temática da opção preferencial pelos pobres. E o documento de Aparecida, no número 100, ele afirma o seguinte: há muitos aspectos positivos, mas também sombras no caminho de nossa igreja. E ele, dentre tantos pontos, ele apresenta também o seguinte: lamentamos nossas débeis vivências da opção preferencial pelos pobres. Olhando um pouquinho agora para o retrovisor da história, né, e para essa nossa realidade latino-americana, realidade continental, e também aqui na nossa igreja brasileira. Nós temos conseguido fazer esta opção preferencial pelos pobres? Neuza. O que eu avalio? Por exemplo, no período da ditadura, nós estávamos num momento caótico no país, mas nós tínhamos uma igreja muito mais comprometida, né? Tempo de bispos muito comprometidos com as questões sociais, né? E em contrapartida, uma sociedade quebrada, né? Totalmente quebrada. E ali a gente conseguiu se organizar muito. Surgem dali as pastorais sociais, que eu acredito que até hoje sejam elas que têm dado o rosto social da igreja, né? Seja pastoral da criança, pastoral... E olha, elas surgiram em momentos terríveis do país. Elas surgiram como uma necessidade de atenção, de cuidado para determinados grupos de sujeitos que estavam à margem da sociedade mesmo, né? Eu acredito, para mim, eu tenho um carinho imenso pelas pastorais sociais, e quando eu digo que elas definem o rosto social da Igreja do Brasil, isso é verdade, eu não tenho receio de falar isso, não. Né? Mas acredito que nós fomos muito mais firmes nas lutas sociais, e até porque também a gente se aliava, de uma certa forma, com os movimentos populares. Então, a gente conseguiu grandes conquistas na defesa de direitos, defesa da vida, né? Inclusive, mesmo voltado para a questão do trabalho, a questão planetária, né? Questão do campo. A gente tem conquistas hoje que são frutos ainda desse período. Mas hoje a gente está, acredito eu, não deixamos de fazer, sobretudo agora na pandemia, quando a gente viu o ressurgimento dos empobrecidos, né? Uma situação que se triplicou entre nós, e foi a igreja, né? Que mais uma vez esteve à frente, então. Mas não deixou de ser, nesse momento, alguma coisa muito mais em atendimento emergencial, né? Que talvez a gente depois tenha que retomar para um trabalho muito mais na linha libertadora, que é próprio das pastorais sociais, que é próprio dessa linha da igreja, né? Sobretudo a igreja conciliar. Sim. A Neuza traz aqui uma chave já para a gente avançar nessa compreensão aqui, olhando historicamente, e também historicamente nós já estamos às portas da celebração dos 60 anos de abertura do Concílio Vaticano II. E sem dúvida, não é, Frei Douto, é um tempo da gente revisitar não só as contribuições desse período, mas ver em que medida elas podem iluminar o nosso caminho hoje, a ação evangelizadora, a igreja, né? De que forma o Concílio Vaticano II ajudou a igreja na escolha desta opção preferencial pelos pobres? Veja, essa pergunta ela é fundamental, inclusive, para nós entendermos a nossa própria igreja latino-americana, a nossa conferência episcopal, enfim, a nossa igreja aqui no Brasil. Veja que com o Vaticano II houve todo aquele chamamento assim, de abertura, do adornamento, né? Dessa atenção à realidade, o fenômeno que se prenunciava, né? O empobrecimento, êxodo rural, o início, assim, do fenômeno da urbanização, quer dizer, grandes questões, grandes transformações que fizeram com que a igreja olhasse, assim, um olhar de abertura, um olhar de acolhida dessa realidade, mas um chamamento, né? O concílio ele abriu, acho que essas portas, assim, abriu as janelas para que a igreja ela olhasse de modo especial esses fenômenos. O aumento da pobreza, da miséria, assim por diante, frutos já de um prenúncio de globalização.
Sim. Então, aqueles dois documentos que para nós eles são importantes, a gente não pode esquecer isso, do Vaticano II, Gaudium et Spes, que nos faz uma leitura da realidade, né? As alegrias, as esperanças, mas também a Lumen Gentium, dizendo assim, a gente precisa iluminar, né, com o Evangelho a vida das pessoas. A igreja tem que dialogar com a realidade, mas também a igreja precisa questionar essa realidade que exclui. Ora, trazendo isso, aquilo que está lá no Vaticano II, pensando aqui na América Latina, quando acontece a Medellín, depois Puebla, essas duas conferências, de modo especial, elas dão esse tom que a Neuza há pouco falou, decididamente a nossa igreja da América Latina, a igreja brasileira, colocar, veja, eu quero falar aqui esse aspecto, colocar, sim, nos seus documentos, seja em nível latino-americano, mas também aqui na Igreja do Brasil, colocar nos seus documentos a opção preferencial pelos pobres, mas também, além de escrever, colocar no coração da igreja, né, essa opção fundamental. Sim. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho não, né, eu visualizo, lendo assim com calma, os 4 documentos, né, das conferências episcopais, de trás para frente, né? De Santo Domingo, de Puebla, Aparecida, Medellín, todos esses 4 documentos, sim, sempre chamaram atenção para a realidade, para as condições, enfim, dos povos, dos indígenas, dos quilombolas, das situações precárias que milhões de pessoas estavam sobrevivendo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já nós retomamos essa temática com a participação da Neuza Mafra e do Frei Dotto. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Eu agradeço muito a sua companhia neste espaço de reflexão, de aprofundamento. E hoje o nosso tema, o assunto da nossa conversa é a opção preferencial pelos pobres. Eu recebo aqui a Neuza Mafra, ela é leiga lá de Santa Catarina, trabalha aguerridamente nas comunidades eclesiais de base, também na formação da Caritas Brasileira. E o Frei Dotto, que é assessor da Comissão para a Ação Sócio-Transformadora da nossa Conferência dos Bispos. Nós encerramos o bloco anterior falando deste papel, deste impulso que o Concílio Vaticano II trouxe para a Igreja no nosso continente, para o nosso país. E o Frei Dotto nos trouxe uma expressão interessante de abertura, de olhada para a realidade. E ambos os nossos convidados acentuaram a questão que a pandemia nos traz. Eu quero começar agora, nesse bloco, essa segunda etapa da conversa, recordando aqui mais um parágrafo do documento de Aparecida. No parágrafo 146, o documento diz o seguinte: essa é a tarefa essencial da evangelização, que inclui a opção preferencial pelos pobres, a promoção humana integral e a autêntica libertação cristã. Nós temos vivido um tempo não só de conservadorismos, mas de ultraconservadorismos, não só na esfera social, mas também dentro da própria igreja. Neuza, na sua visão, isso tem enfraquecido a nossa opção preferencial pelos pobres? Olha, eu vejo que aquilo que já está consagrado, ele pode sofrer altos e baixos, né? A gente não pode dizer que morreu, que acabou. Eu acho que ele tende a passar por uma crise de momento, né? E isso pode se justificar por esse momento que a gente se encontra agora. Por exemplo, eu estava pensando aqui na maneira, né, como a gente tem vivido por conta das fake news, deste momento de perdas, né, que a gente teve na pandemia. E também tenho, como eu trabalho na escola de teologia e trabalho doutrina social da igreja, quando chega na área de direitos humanos, algumas questões ali, elas são bastante delicadas.
E eu ouço, assim, com muita tristeza, algumas expressões. O pobre é pobre porque ele quer, porque tem emprego, ele não trabalha porque não quer. As mulheres não fazem nada em casa, se fizessem, a casa estava arrumada. Mas, assim, é um contexto muito triste, né? Mas quem é que fala essas coisas? São lideranças nossas, né? Então, eu chamo atenção para isso, porque nós precisamos, num dado momento, rever a nossa linguagem. Uhum. Eu não quero dizer que a questão da opção esteja enfraquecida. Porque eu não posso partir desse núcleozinho que pensa assim, achando que isso é o contexto todo, né? Mas eu acho que há necessidade de a gente rever um pouco isso, né? E aí eu acho que a gente precisa retomar também, muito mais vezes, a questão da opção pelos empobrecidos. Em todos os textos, em todos os documentos, porque dessa forma a gente a gente reaviva, né? Mas eu sinto, assim, que houve um invólucro, né? Ele deu uma entradinha para dentro de si mesmo, assim, né? Pode ser até que a gente possa dizer que enfraqueceu, mas essa é uma causa que já está dada. Sim. Né? É uma opção que já está dada. E a gente precisa, né, ter novos profetas, nós também temos que retomar isso mais vezes. O que lamento aqui, que às vezes, nos documentos da igreja, né, algumas expressões elas não são retomadas. Ô Neuza, eu quero aproveitar aqui, pegar exatamente nesse gancho interessante que você nos traz sobre a linguagem e essa conversão, para a gente aproveitar o tempo da nossa prosa, que é muito curtinho, né? Exatamente essa questão da expressão. Olhando aqui para o horizonte da nossa Assembleia Eclesial, tanto nos desafios apresentados, bem como nas orientações pastorais, nós encontramos indicações sobre os pobres, mas não explicitamente essa expressão da opção preferencial pelos pobres. Frei Dotto, isso representa uma mudança de rota nessa relação com as conferências anteriores e com essa opção da igreja? Veja, você faz uma pergunta fundamental, e eu queria exatamente partir daquilo que a Neuza estava colocando há pouco. Eu acho que para a gente bem entender esse fenômeno, eu visualizo, né? Não sei se a Neuza concorda comigo, mas nós estamos vivendo algo diferente daquilo que era na década de 70, década de 80, dentro da igreja, década de 90 a gente pode colocar, mas que depois começou a se fragilizar, que foi uma certa ruptura entre fé e vida. Parece que as coisas estão desconectadas. E a gente precisa novamente reafirmar essa unidade fé e vida. Sim. Quer dizer, a fé não pode estar descolada da vida. Ora, isso reflete, tem um peso muito grande nessa pergunta que você me faz agora. Né? Assim, se a opção preferencial, se a opção pelos pobres. Aqui tem uma concepção, um pano de fundo que eu quero chamar a atenção, que merece um aprofundamento. Veja, quando a gente fala de opção preferencial pelos pobres, a gente tem que pensar o seguinte, que também é papel nosso, enquanto igreja, a gente não vai fazer tudo sozinho, mas à luz do que é próprio nosso, à luz da fé, à luz do evangelho, quando a gente fala decididamente de uma opção preferencial pelos pobres, é que nós queremos também ajudar, colaborar para que haja transformação da sociedade, das estruturas da sociedade. Posso, Marcos? Claro, Neuza, por gentileza. Eu acho que é fundamental hoje, na expressão do Papa, quando ele fala das periferias, né? A necessidade de irmos às periferias sociais, culturais, existenciais, é sair do lugar social que a gente está para o lugar onde estão os empobrecidos. Não o contrário, esperar que venham bater na porta avisando que estão com fome. Né? Então, esse caminho a gente precisa assumir de verdade. Sim. Na linha dessa transformação, que me parece uma palavra-chave, um conceito importante para nos ajudar nessa compreensão, né, de forma prospectiva, para a gente aproveitar esse último tempo aqui da nossa conversa. Como é que a gente pode, eu digo a gente, as nossas comunidades eclesiais, as comunidades eclesiais missionárias, nesta caminhada sinodal, como é que elas podem retomar
ou fortalecer ou fazer melhor esta opção preferencial pelos pobres, procurando novos caminhos, né, aí criativos a fim de responder aos efeitos da pobreza, de forma bem direta e prática para nos ajudar. Frei Dotto. Então, eu acho que o primeiro passo é nas nossas comunidades, né? Eu acho que o Papa ele nos faz esse chamamento, de a gente ter a consciência global do que acontece no mundo, na vida das pessoas, mas com a nossa ação local. Ora, o que cabe para nós no âmbito das comunidades? É a gente visualizar ali os rostos da pobreza, os diversos rostos, né? O rosto dos excluídos, o rosto indígena, o rosto quilombola, o rosto do desempregado. E ali a gente se perguntar o que a gente pode fazer enquanto comunidade cristã, como que a gente pode se envolver em ações concretas de transformação. Eu quero chamar atenção aqui para um outro aspecto, o âmbito das políticas públicas. Quer dizer, a gente precisa resgatar, a gente precisa incidir nos nossos espaços locais, quer dizer, voltando novamente a enfatizar isso, do local nosso para o global. A gente incidir nas políticas públicas locais, no município, né, no estado, para que essas populações que estão em situação de vulnerabilidade social, esses diversos rostos que estão excluídos, excluídas, sejam assistidos, que tenham políticas públicas garantidas pelo Estado, sejam assistidos, política de emprego, política de educação, quer dizer, é um conjunto que a gente precisa colaborar, incidir nos espaços locais, e visando exatamente a transformação. Né? Sim. Neuza, também gostaria de ter sua contribuição. Na verdade, retomar aqueles conselhos que a gente perdeu, né, com esse governo. Eu ainda queria acrescentar, Marcos, eu concordo plenamente com essas colocações do Dotto, e queria ainda lembrar um outro elemento importantíssimo, né, que já é notório na nossa caminhada, que é a formação de base, né, a formação popular, aquela que chega mesmo lá nos cantinhos, né. E aí eu acho que a gente faz mudanças incríveis, porque a gente consegue chegar, através de uma linguagem popular, no coração das pessoas. Inclusive, essa cartilha que a SEBS fez, a SEBS do Brasil fez, SEBS Caminhando com Jesus de Nazaré, ela foi feita com esse propósito, de ser um ABC mesmo, que chegasse nas comunidades, retomasse a linguagem e os temas próprios para as comunidades. Eu acho que a gente tem essa oportunidade agora para refazer o caminho, né? Ótimo. Vamos retomar o nome, por gentileza, da cartilha, porque quem está nos acompanhando vai poder acessar e trazer esse tema para a prática das comunidades. SEBS, Caminhando com Jesus de Nazaré. Isso, então vamos caminhar com Jesus de Nazaré nesta evangélica opção preferencial pelos pobres. Muito boa. Eu quero agradecer muito aqui essa conversa agradável, esclarecedora para nós. A Neuza Mafra, leiga, que está aí na caminhada das comunidades eclesiais de base, também na formação da Caritas Brasileira. Obrigado, Neuza, por suas contribuições aqui no programa. Frei Dotto, também assessor da nossa Comissão Episcopal para a Ação Evangelizadora da CNBB. Obrigado pelas suas reflexões. Eu que agradeço o convite. Tá aí, então vamos pensar nisso, né? E agora, como de costume, uma inspiração do Papa Francisco acerca do tema refletido hoje. Na catequese de 19 de agosto de 2020, ele afirma o seguinte: a opção preferencial pelos pobres está no coração do Evangelho. E o primeiro a fazer isso foi Jesus. Ele, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer. Ele tornou-se um de nós e, por isso, no centro do Evangelho, no centro do anúncio de Jesus, está essa opção. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro aqui no Igreja Sinodal.